Hello, pessoal! Hello, pessoal, boa noite! Boa noite, vamos entrando. Bom, hoje a gente tem o papo de cleaner, né? Hoje a gente vai ter a Gisele. Eu acho que o papo dela vai ser de uma transformação de mentalidade muito interessante. Então a Gisele já tá ali, eu vou chamar ela. Oi, Gi. Deixa eu ver aqui se eu consigo te chamar. Deixa eu ver. O Instagram às vezes não permite que a gente chame. É mais fácil você. Ah, não, tá aqui, pronto. Foi. Olá, Oi, Gi. estão me ouvindo direitinho? Eu tô te escutando. Você tá me escutando bem? Bem, super bem. Ai, Tá que bom. Tudo bem com você? tudo bem, boa noite. O pessoal tá entrando. Boa noite, pessoal. Bom, Gi, hoje o nosso papo de cleaner, né? A gente fala aqui um pouquinho da história de cleaner, né, das histórias que a gente tem para contar, porque só uma limpadora sabe, até quem não é mais, né? Hoje consegue contar histórias que só a gente sabe como é, né? Verdade. Então hoje, né, conta aí um pouquinho, né, como que você conheceu o Brilhando, né? Você entrou em contato, foi uma amiga tua indicou. Isso, Conta aí um pouquinho. uma amiga minha, eu acho que ela já te segue, o nome dela Qual o é nome dela? Ronilde. Ronilde, sim, Ela já te segue. sim. Ela Ela tinha. é aluna. Que legal, não Ela sabia. é aluna, Ela sim. falou comigo e aí eu entrei e fui ver, porque, na verdade, bastante pessoas ficavam falando comigo, ai, Gi, você devia assistir esses negócios, você leva jeito e tal, não sei o quê. Aí você é a primeira que eu sigo. É a primeira Aham. que eu achei super interessante. Falei, gente, a gente tem uma linha de pensamento super parecida. Que bom. É a Ronilde Santiago, se eu não me engano. Isso, É sim. ela mesma, ela é aluna, é uma fofa. A minha cunhada entrou aí. Oi, Ju. E aí você começou, né, eu lembro que você me mandou uma mensagem super simpática. Eu falei, gente, essa pessoa tem muito conhecimento que a gente pode compartilhar aqui, né? Então, menina, eu não sei se eu tenho, assim, esse conhecimento avantajado. Mas eu vou dizer aqui, né? O meu nome é Gisele, a luz já mudou. Eu sou mineira de Se você não falasse, eu nem ia perceber. É mesmo? Não, esse teu sotaque, já a gente falando por áudio, eu já falei, meu Deus, esse sotaque pega. Na verdade, eu fui criado também com baianos, né? E nasci em Minas, já moro aqui, vai fazer 23 anos. Aí a gente vai perdendo um pouquinho, porque a gente convive com o pessoal de todo lado do Brasil, né? E... Mas eu sou bem mineira. Eu convivia muito com o pessoal de Goiás. E é um Sim, sotaque muito forte, pega, aquele negócio pega, parecido com o mineiro. Bem parecido. corta a palavra, né? Corta muito a palavra. Então, menina, olha, eu nem sempre mexi com limpeza. Uhum. E aos Estados Unidos eu tinha 17 para 18 anos, eu trabalhei com vários tipos de coisa, como todo brasileiro, né? Eu trabalhei em Dunkin' Donuts, eu já fiz delivery de restaurantes, eu já trabalhei em cozinhas de restaurante, eu trabalhei em lavanderia, já fiz babysitter, já trabalhei em lojas brasileiras, já trabalhei em agências de transferências de dinheiro e já trabalhei em empresa americana, enfim. O meu último trabalho, assim, foi numa empresa americana, é, que era um trabalho muito bom, com bastante benefícios, bem legal. E depois que eu tive o meu segundo filho, eu resolvi dar um break. E aí fiquei um pouquinho com ele em casa. E nisso eu já tinha uma amiga que sempre a gente sempre conversava. Ela já mexia com limpeza de casa. Ela falava: ai, Gi, eu queria ter um negócio com você, eu queria ter um negócio com você. E a gente nunca colocava aquilo em prática. E eu falava: ah, limpeza de casa, acho que esse negócio não é comigo. Já vem aquele preconceito, né?
Não era nem preconceito, é porque eu não me via na área, na verdade. E aí, Mas você já falava inglês, né? Desde os 17 anos já falava. eu aprendi aqui. Sim. Aí hoje você fala fluente, né? Isso, aham. Aham. Aí, e era um dos motivos pelo qual minha amiga queria muito que a gente fizesse uma sociedade, começasse um negócio, porque ela falava, você vai me ajudar muito com o inglês. Ela já tinha cliente, já limpava. Olha, enfim, quando meu segundo filho nasceu e eu fiquei um tempo em casa com ele, quando a gente começou a conversar sobre esse assunto, aí eu pensava assim, eu quero voltar a trabalhar, mas eu quero voltar a trabalhar assim, que eu possa ter um tempo para o meu filho, levar ele no pediatra, levar ele, sabe? Poder dar atenção e fazer o meu horário de trabalho. Conversei com meu marido e falei, eu acho que vou fazer isso. E a gente entrou numa sociedade, nós duas. Nesse período de tempo que eu fiquei em casa, um amigo muito chegado nosso pediu para que ele, porque ele não podia fazer o business networking da empresa dele. Então ele me convidou, ele falou: já que você está em casa com seu filho, você não pode fazer essas visitas às reuniões para mim? Aí eu falei: não, eu vou. Eu preciso de alguém que fale inglês e tal. Eu falei: não, eu vou. E eu comecei a fazer essas visitas de reuniões. Lá, ele não pega limpeza residencial, ele pegava só comercial. Ah, só comercial. Só comercial. E aí ele falou para mim: se aparecer residencial, você pode pegar para você. Eu falei: legal. E aí eu fui, aparecia e eu ia passando para minha amiga que a gente entrou em sociedade. Mas aí você ia nos estabelecimentos para oferecer o serviço de limpeza dele. Não, eu participava de uma reunião de business, um grupo só de divulgação de business. E Hum, a empresa dele estava ali, eu ia lá representar para ele essa reunião, porque, como se diz, ele não estava tendo como frequentar, né? uhum. E aí eu ia para ele, ele falava comigo: toda vez que aparecer residencial, você pode pegar para você, que eu não tenho Era tempo. tipo uma associação, só para a gente entender. Então, eu vou entrar nesse ponto aí sobre isso. Tá. E aí, enfim, eu sei que aparecia e eu ia passando para essa amiga minha: olha, lá apareceu essa limpeza residencial. Como eu não estava trabalhando ainda, eu falava: vai ficando para você aí no seu schedule, que a hora que eu estiver pronto para voltar a trabalhar, a gente entra junto. E assim foi indo. E aí acabamos entrando junto, chegou o dia de entrar junto, trabalharmos junto, sociedade, que dava super bem. Porém, ela ainda não tinha filho. Então, às vezes o nosso schedule durante o dia começou a ficar muito cheio. E aí eu cheguei para. A gente acabou separando a sociedade porque eu queria fazer menos casa, chegar em casa mais cedo, ter mais tempo para o meu filho, meus dois filhos, né? E mas eu continuei ajudando ela com os clientes dela, né? Comunicação, mensagens, eu continuei ajudando, até hoje ajuda um pouco ela quanto a isso. Mas eu comecei a ficar sozinha nas minhas limpezas, só tinha um pouquinho de casa mesmo, as que eu tinha conseguido, né? Para mim, que eu fui juntando com ela, eu fiquei só com aquelas pouquinhas. Daí um dia eu falei com meu marido que a gente podia trabalhar junto, crescer um business junto. Você e seu marido. E aí ele falou: limpeza de casa, não quis muito mexer com aquilo. Ele é brasileiro também? E eu Tá. comecei a pegar no pé dele: a gente podia fazer isso, ter um business nosso e tal. E aí, engraçado que o próprio patrão dele falou: cara, se você falar que vai, olha, eu conheço o potencial dessa mulher. Eu vou perder você logo. Falou assim pra ele. Aí ele topou. Olha, Thelma, eu fiquei limpando as minhas casinhas sozinha aí por um tempo de uns 5, não, uns 4 anos. Em 2018, nós começamos nosso business, nós dois juntos. Uhum. Olha, como agora vai ser um business pra gente e agora a gente vai expandir isso, então a gente precisa dedicar mais a isso, porque até então, antes disso, era só. Eu estava satisfeita com aquilo ali que eu estava, era só umas casinhas mesmo. E aí
de 2018 para cá, a gente já vai começar o nosso terceiro, já começamos o nosso terceiro schedule. Olha! Então, o que? São 3 anos, nem 3 anos completos ainda, né? Dois, Você conseguiu 3 schedules. três E schedules. você ficou de 2014 até 2018 trabalhando sozinha com aquelas casas que era conveniente para você, né? Por causa da situação do seu filho. Exatamente. Olha, Exatamente. olha. E olha, uma coisa que eu desenvolvi, eu não sei se é porque eu cheguei cedo nos Estados Unidos e por conviver bastante com os americanos, eu aprendi muito sobre a cultura, a visão do americano. E eu percebi, trabalhando até mesmo com a minha amiga, que a nossa cultura brasileira, a gente chega aqui e a gente enxerga o trabalho na mesma visão que a gente vê ele no Brasil, sabe? Naquela mesma visão. E a visão do americano não é essa, sabe? A visão do americano, tudo. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro e tudo tem o seu preço. Então, quando eu trabalhava com a minha amiga, eu ficava assim: gente, esse negócio não tá certo. Eu acho que as pessoas fazem umas coisas assim, totalmente que não tá compensando para elas, um trabalho meio escravo. Uhum. E as pessoas não tinham visão de qualidade. Eles tinham visão de quantidade. Muita gente até hoje tem Até hoje tem. medo de dar preço para o cliente, não valoriza o próprio trabalho deles, aceita tudo que o cliente quer do jeito que ele quer porque tem medo de perder o cliente. E eu falava para minha amiga, eu falei, olha, se você não confiar no seu potencial e ter firmeza para falar, confidência para falar, regras, criar, quem vai? Não é verdade? Exatamente. Quem vai enxergar esse potencial em você? Eu falei, esse negócio não tá certo. Eu falei, não, eu gosto de trabalhar diferente. E aí, quando a gente começou a criar, eu e meu esposo, o nosso próprio business, registramos a empresa, fizemos, né, colocamos seguro, fizemos tudo direitinho, ó, e comecei. Aí eu fui começar a frequentar reuniões de business para minha empresa, o que eu já fazia antes. Eu tentei também, né, eu me cadastrei no Care.com, eu me cadastrei no Thumbtack, eu me cadastrei no acho que é Handmending que fala, assim, tem bastante É, tempo, mexo tem o mais. Handy Pro, né? Tem o Endless também. Isso, isso. Eu me cadastrei em várias Você, coisas. então, esses de 2018 até 2021, você foi se cadastrando nesses aplicativos para pegar casas. Isso. Qual foi o Ah, que te... Primeira coisa, eu esqueci de perguntar, de onde você é dos Estados Unidos? eu moro em Millis, Massachusetts. Ah, olha, então isso é muito interessante, porque a maioria aqui, né, dos brasileiros são daí, então fica bem mais. Porque tem muita gente que fala assim, não, aqui tá difícil, aqui não dá, aqui não aparece. Então aí, gente, 2018 a 2021 ela já tá no terceiro schedule. E olha, tem mercado para todo mundo, gente, para todo mundo. Eu acredito que se cada um confiar em si próprio, e olha, tem um conselho que eu dou para as pessoas, no meu caso, é igual eu te falei, você é a primeira que eu sigo, eu achei super interessante. Quando eu comecei, não tinha essa orientação toda que você dá. Eu, É, quando eu comecei também não. eu usei a minha capacidade, tipo, o que eu tinha, o meu conhecimento de América, de tempo aqui, de saber falar o inglês. O meu tempo, eu usei só isso e corri atrás. As dicas que você dá ajuda a pessoa a pular muita dor de cabeça. Coisas que eu fui descobrindo depois, que se eu já tivesse seguindo alguém como você, talvez eu teria pulado. Talvez eu estaria até maior do que eu tô hoje, né? Sem dúvida. Foi. Imagina, Gi, quem tá chegando do Brasil, tá com essa cabeça de que vai trabalhar no house cleaning. Pega essas dicas e chega nos Estados Unidos. Ela já deu um passo, né? Já pulou todas essas dores de cabeça, esses Acho, problemas que a gente passa sem saber, né? Enorme. nossa, você não tem noção. Tem. 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 É uma ajuda tremenda. E o que que acontece? Eu nunca trabalhei de help para ninguém. Uhum, Eu trabalhei de help quando eu decidi mexer com casa, eu já fui logo entrando em sociedade, é uma amiga minha. uhum. E Pois você já sabia limpar? eu já sabia pelo tempo de morar aqui, você aprende, não tem jeito, Aham.
praticamente cresci, né? Eu cheguei com 17, quase para completar 18, então, tipo assim, praticamente cresci, eu já tô com 41 anos, 40 anos, ó, já tô aumentando um ano. Já vou fazer 41 e a gente se aprende, né? A vida que te ensina, então, Sim. lógico que eu confesso que se eu tivesse dado help para algumas pessoas, eu teria adquirido outros tipos de dicas. Se eu tivesse seguido pessoas como você, eu teria tido vários outros tipos de dica. Então, foi bom eu ter feito sociedade com a minha amiga, que eu aprendi uma visão dela, sabe? Depois a gente começou a ter help trabalhando com a gente, então eu observava o seguinte, cada help às vezes tinha um jeito de fazer uma coisa, mas quem te deu essa dica? Ah, uma mulher que eu trabalhei com ela. Eu falei, gostei dessa dica, interessante. Então, porque eu tenho um jeito de limpar e a gente nunca sabe tudo para achar que não tem mais nada para aprender. Eu aprendia muito com a helper. Às vezes a helper chegava, não, isso daqui é mais rápido assim. Ela fazia o, meu Deus, entendeu? Então, assim, por isso que esse contato, né, tanto de ser helper como trabalhar com helper é muito bom, principalmente com aquelas helpers que vêm de, né, do background lá de várias experiências, porque elas têm muito realmente, muita experiência e muito conhecimento para passar. Elas aprenderam muita coisa com outras patroas e assim, elas vão passando. Gente, eu aprendi muito com help, muita coisa. Que pelo fato de eu nunca ter dado help, ficava assim, nossa, esse negócio interessante, legal. Às vezes, aquilo que elas contavam de outras patroas, eu falei assim, isso aqui é legal, vou absorver. Isso aqui já não é, vou descartar, né? Então, eu aprendi muito, foi de muito valor para mim. E só que aí eu via que realmente as pessoas não estavam se valorizando muito em questão de trabalho. Não, aquela visão de eu vou chegar na casa para limpar, do jeito que o cliente deixou, é aquilo ali que eu tenho que fazer. E se eu não Uhum. vou reclamar. E não funciona assim. Não funciona. Quando eu comecei o meu business, eu parei e pensei assim, eu já tinha essa visão assim de como o americano trabalha. Eu já tinha esse conhecimento de como as coisas nos Estados Unidos funcionam. Eu falei, gente, tá errado, o pessoal trabalhando errado. O pessoal tá vindo para cá para fazer o trabalho da diarista do Brasil. Não funciona desse jeito. Eu falei, peraí, olha, se eu contratar um landscape para vir limpar aqui o meu quintal, e eu largo o meu quintal cheio de carrinho dos meninos, largo o meu quintal lotado de coisa ali fora, bicicleta, escura das crianças, e aí o cara vira e fala assim, olha, no contrato nosso não tá de que eu preciso remover tudo. Você vai deixar o quintal pronto pra gente passar o maquinário. Agora, se eu tiver que remover, eu vou ter que te cobrar por isso, porque eu vou ter que remover o trampolim, vou ter que, sabe? Tudo tem o seu preço. Teve uma seguidora que falou uma frase muito legal: o acordado não sai caro. Então, assim, se já foi acordado que você vai fazer aquilo, que o cliente precisa organizar a casa antes de você chegar, né, das regras normais de house cleaning, pronto, ele já está ciente. A partir daquele momento, você tem que educá-lo, né? Olha, não lavo louça. Então, quando ele chegar na casa, né, a louça precisa estar lavada. Se você lava aquela primeira vez, lava a segunda, acabou, virou regra, porque ele já viu que você não tem regra. Então você vai fazer tudo que ele tiver ali, né, colocando para você. Exatamente. E tem muitos ainda que ainda, mesmo você coloca na regra, ele dá um de sonso, de bobinho, Sim, deixa lá para ver se você vai fazer. E aí você pega e faz a primeira vez, um favor se torna obrigação. isso aí. Aí eu falei, gente, eu vejo que as pessoas sofrem muito com isso. E aí eu criei um termo e condição. Eu falei, não, eu preciso trabalhar com termo e condição, eu preciso assegurar as meninas que trabalham comigo e nos assegurar também e assegurar os pertences do cliente. Então, aí eu comecei a criar meu termo. Olha, eu passei umas 2 semanas escrevendo meu termo e condição. Eu apagava tudo do computador, eu fazia de novo. Passei umas 2 semanas escrevendo, enfim, chegou num ponto que eu falei, acho que tá bom. Aí eu contratei um advogado de contrato, levei para ele. Eu falei, lê isso aqui, vê como que tá. Você acha que precisa mudar alguma coisa? Como tá até escrita, ortografia, tudinho, como é que isso tá e vê o que você acha que eu preciso mudar. Você pode mudar para mim e quanto que você cobra. Ele leu, depois ele voltou e falou, o que fez isso aqui? Eu falei, eu. Você fez, com a ajuda de quem? Eu falei, de ninguém. Aí ele falou assim, quanto tempo te levou a fazer isso? 2 semanas. Fez sozinho, eu falei, fiz ele.
você não me vende uma cópia? Eu falei, Nossa, não, porque isso aqui tá completo. E aí, se eu tiver outras clínicas que precisa, eu já tá pronto o trabalho. Aí eu falei com ele, eu pensei assim, gente, ele vai cobrar das pessoas para fazer. Eu falei, desculpa, eu te entendo, mas eu vou ajudar vai ganhar em cima de você, né? eu vou ajudar as amigas. Aí a gente criou alguns grupos de WhatsApp. E eu falei, gente, eu tenho, e quem quiser, eu fiz cópia. Eu fiz a minha, com o nome da minha companhia, e fiz um ultravulso, a mesma coisa, sem o nome da minha companhia, que vocês podem simplesmente colocar um logo que vocês quiserem, qualquer coisa eu fiz. Aí nesse contrato, Então, com seus clientes, você tem contrato. não é exatamente um contrato, né? Sim, sim. Menina, eu faço vários papéis com os clientes. Não, eu também não tinha contrato. É como se fosse um acordo, né? Uma ciência. Olha só, essa daqui são as minhas regras. Eu não era a favor de contrato, porque isso acaba ficando pesado e no final não resolve nada. Ter que ir para a justiça nunca é bom. O que eu faço é o seguinte, eu nunca exigi do cliente a ter que ficar um certo tempo comigo. Ah, você está assinando um contrato de 12 meses. Porque a gente nunca conhece a questão de saúde das pessoas, a questão financeira. Financeira. Então, é difícil. Para o comercial, é diferente. Porque você não está fechando com Sim. física, né? Mas aí, para o residencial, eu já não faço esse contrato aí. Mas aí eu faço esse termo e condição. Eu falo, nesse termo e condição tá lá, né? Olha, não movemos nada acima, tipo assim, eu boto 40 libras, né? 40 pounds por proteção de coluna do pessoal, mas dependendo do que é, dá para mover, mas eu já deixo lá no termo e condição. Não movemos. Se tem alguma coisa na casa que está mal instalada, A altura, né? se qualquer coisa tiver mal instalado, um quadro está mal instalado, um abajur, aquela partezinha de cima do abajur, sei lá, qualquer coisa está mal instalada na casa, você Uhum. precisa nos avisar. Porque durante a limpeza, se aquilo escorrega e cai, se quebra, nós não somos responsáveis. Se machuca alguém, a responsabilidade é sua. É... Engraçado é que esses termos, né? A gente faz um básico. Só que aí depois acontece uma situação que você vai, meu Deus, aí você tem que adicionar mais um termo. Então daqui a pouco você tem que ter cuidado para não ficar gigante. Então a gente sempre acha ali um bom senso também para não ficar uma coisa demais, mas em compensação aquelas coisas que podem realmente te atrapalhar, né? Dar um prejuízo financeiro. Com certeza, eu tento resumir ele um pouco, né? Enquadrar várias coisas em cada tópico dele. E eu falo sobre questão de cancelamento em cima da hora. O cliente tem 48 horas para cancelar. Se ele Uhum. menos disso, ele é responsável pela limpeza inteira. Eu não cobro nenhuma taxa, eu cobro a limpeza toda, porque uma coisa que eu faço, eu jamais, nunca vou tirar da Help porque eu perdi no dia. Uhum. Não, então a Help não é culpada do meu mau acordo com o meu cliente. Exatamente. Então, o que eu faço? Eu tenho esse acordo com eles. Lógico que se for questão de saúde, está lá no termo também dizendo, né? Questão de saúde, a gente entende isso, não é responsabilidade do cliente. Mas por falta de compromisso deles, um cancelamento de última hora, porque eu esqueci, cheguei para limpar, a casa está trancada. Cheguei para limpar, o alarme tá ligado. A gente não pode, por lei, estar dentro da casa quando o alarme soa. Você tem que sair por lei. Você não pode estar dentro do estabelecimento. A gente não repõe essa limpeza. Você paga ela a si mesmo. E qual a sua taxa de cancelamento com esse termo? Funciona bem ou ainda tem cliente que Ó, cancela bastante? funcionado bem. Por exemplo, semana retrasada, a equipe estava numa casa e já estava preparando para ir para essa outra. E essa cliente me ligou e falou: Gisele, hoje está um bad day. Minha menina não está se sentindo bem, eu não tive tempo de organizar a casa, tá very bad day. Ela deixou em cima da hora para me avisar, sendo que ela mesma comentou para mim que a filha dela tá passando mal desde a semana anterior. Aí eu falei assim: é Covid? Ela: não é Covid, porque eu não levo ela para lugar nenhum, ela só fica em casa. Aí ela virou e falou assim: mas realmente eu tô desorganizada aqui hoje, eu não tô dando conta, mas eu vou te pagar assim mesmo. Exatamente. Não Ela tem já problema ser sabe, um dia ruim, né? Desde vou que te pagar você. mesmo, porque realmente assim, eu não consegui me organizar.
E aí, porque eu também eu boto termo para todo mundo, mas eu balanceio, sabe? Lógico, house cleaning é flexibilidade. Não dá para, não é um negócio que é ali, ó, preto no branco. Não, mas é claro que você tem que sempre ter regras, porque por mais que você flexibilize, né, em alguns casos, você precisa ter aquele norte ali, senão vira bagunça. Com certeza. E aí e a gente sabe quem são os clientes que merecem, né? Sim. E aí, no caso dela, eu peguei e falei assim: olha, as meninas teriam esse tempo para ir aí, de qualquer forma, eu te entendo, mas numa situação dessa de um bad day, né? A sua filha não tá sentindo bem também. Você não acharia legal? Eu não quero que você simplesmente me pague só porque você quebrou uma regra. Se a gente tiver como te ajudar de alguma forma, eu virei e falei assim: você não quer que as meninas vão aí e façam para você pelo menos aquele trabalho que você faria para deixar a casa preparada para ser limpa? Tipo, a gente faz o pick-up, dá uma organizadinha. O tempo que a gente teria para limpar aí, as meninas fazem o que dá. Dá uma organizada e tal, limpa um banheiro, uma cozinha, sem fazer o resto das coisas, só o tempo que der. Ela, ai, se vocês puderem fazer isso, eu vou agradecer demais. Porque não é trabalho nosso fazer pick-up, lavar vasilha na casa dela. Cada cliente escolhe um pacote. Quando eu vou ver o cliente, eu dou para eles opções de pacote. Uhum, uhum. Ah, Pagar. você tem pacotes de limpeza. Isso você quer só limpeza ou você quer limpeza com pick-up? Ah, entendi. Com Você organização, né? isso, organizar e tal, lavar uma vasilha. Se você Qual a quiser, porcentagem assim de diferença entre a sua limpeza regular e uma limpeza, por exemplo, um adicional de pick-up, por exemplo? então, eu coloco por hora, né? Aí eu cobro, depende do tamanho da casa, entre 35 a 40 dólares a hora a mais. Uhum, Uma hora a mais. uhum. Aí, então, tipo assim, aquele pick-up tem que dar para fazer, né? Em uma hora. Em uma hora. Se ela Uhum. a mais 2 horas, entendeu? Tem que dar para fazer ali. Ou então, E as algo. meninas ganham a mais também, as helpers? Não, porque no caso, eu pago assim, 8 horas de trabalho. Elas têm horário para entrar e horário para sair. Tanto é que Ah, tá. helpers tem part-time. Uhum, Part-time, elas têm horário são 8 horas de trabalho. Se acontecer de passar um pouquinho, a gente paga mais. uhum, Se o cliente adicionou mais serviço na casa dele, eu vou ter que diminuir nas casas. uhum. Entendeu? Porque vai comer mais Não, tempo. entendi. É como se fosse valor fechado pela hora que ela trabalha, normal. Isso, Uhum. porque eu acredito que tipo assim, eu não concordo com essa visão de limpar a casa, vai depender da velocidade da pessoa. Não. Eu calculo, olha, tantas casas, tem que dar tempo. Essa casa, sem correria, sem afobamento, sem sufocar ninguém, porque ninguém é uma máquina. Ainda mais mulher, tem dia que a gente está para ter período, tem dia que você não tá. Mulher, A né? gente não é uma. A empresa americana, você deve conhecer que eu trabalhei, a Cleaning Authority, ela tinha uma cronometragem para vaso sanitário, para shower, para. É 3 minutos, vírgula. Gente, não tem como, porque cada um é de um jeito, né? Vai fazer. É lógico que é uma média, mas mesmo assim, você tinha várias chances de atingir aquela média. Se você não atingisse, você era convidada a fazer um novo treinamento. Então, assim, é diferente do nosso, né? O nosso é um pouco mais relaxado, porque eu acho que isso faz parte, né, do house cleaning também. Não dá para ser robô. Não, não dá. Nós somos seres humanos, cansamos, né? Se máquina cansa, quebra, estraga, imagina a gente, né? Então, não é uma coisa corrida, eu boto aquilo ali dentro de um período que dê para elas poderem fazer, mas se acontecer também de passar daquele horário, se eu ver que no schedule eu tenho essa consciência, ó, o cliente pediu para eu fazer isso, vai passar. Eu vou pagar vocês a mais por esse dia, tá? Porque eu sei que vai acabar tal hora assim, eu vou pagar tanto a mais. Elas já sabem. Nunca Você tive. tem quantas funcionárias hoje? Hoje a gente está com uma, duas, três, 5 meninas. 5 meninas, é. Aí, Equipe grande. contando com a da noite, né? Aí dá 6, mas nas casas só são 5 meninas. Cara, e à noite você tem essa equipe de comercial. Comercial, isso. Bastante.
Bastante coisa para administrar aí. O meu esposo, hoje eu já não vou mais para as casas. Uhum. Eu continuo fazendo parte de business networking, né? Eu continuo, eu faço pedido de material, o uniforme das meninas. Ah, Gi, meu avental tá muito abatido e tal, tá velho, quero um novo. Você ainda capta clientes ou hoje é só por indicação? Eu tenho muita indicação, mas Uhum. continuo fazendo business network. Eu continuo fazendo. Uhum. E, porque às vezes também até as meninas pedem horário extra, fim de semana e tal, então é um post-construction, deep clean, então sempre tem, porque a gente também no verão faz janela, power washing, né? Do lado de fora da casa se pedir. Aí, tipo assim, quem quiser fazer esse extra com o meu esposo, né? Pode fazer. E acaba dando oportunidade para outras pessoas também que estão chegando, né? Então é uma empresa só que vocês têm house cleaning, tem outros serviços, né, para casa, é isso? É bem mais ampla. A gente só não faz assim, não, apesar do meu esposo saber fazer essas coisas, mas a gente não lava carpete, sofá, Uhum. só mesmo para quem já é cliente nosso e, e depende muito do que é. E a gente tem um maquináriozinho para fazer, mas só que já quem é cliente mesmo. Não Porque assim, senão fica também um volume muito bizarro de trabalho, né? mas olha, me ajudou muito de todas as dicas que você já dá aí, de todos esses aplicativos para conseguir pegar casa e tudo. Para quem já fala um inglês, não precisa, gente, ser um inglês fluente, 100%, não precisa. Já consegue se comunicar pelo menos um pouquinho. O business networking também ajuda muito, muito. Nossa, foi maravilhoso para mim. E Uhum. posso indicar aqui que é o mais conhecido no país, tem nos Estados Unidos inteiro, esse é o maior que existe, é o BNI, Business Network International. Uhum. É ótimo o BNI, eu participei do BNI por bastante tempo. Tem também, gente, você já deve ter ouvido falar o Chambers da cidade. Sim, sim. São as câmaras de comércio, né? Isso. A gente participa também de Chambers. Uhum. Olha, Eu e já eu. trabalhei, inclusive, na Câmara de Comércio. Que É legal. bem legal, só que no caso foi na Itália, mas mesmo assim a gente fazia bastante essa conversa com os negócios pequenos, né? Os small business, porque eles movimentam, na verdade, a economia de verdade. Então é É, bem legal participar. Até teve uma aluna que me perguntou assim: eu quero uma sócia, como é que eu acho uma sócia? Eu vou botar em grupo de Facebook? Eu falei: não, você tem que sair desse grupinho que você tá e ir atrás de pessoas que realmente empreendem, que querem empreender. Porque fica mais fácil até de você encontrar uma pessoa, né, que realmente esteja com aquela vontade de crescer, né? Então é network, é conhecer pessoas que estão com a mesma mentalidade que você. exatamente, visão de empreendedor. Igual eu estava te falando, né? O fato de eu ter criado esse termos e condições para eu compartilhar, eu posso depois estar te passando para que você possa passar para suas seguidoras, eu passo para você depois. No Cleaning Starter Pack, a gente tem o termos e condições. Legal, ótimo. É porque realmente é uma coisa muito necessária para não criar essa bola de neve aí de erros. Então a gente precisa conscientizar o cliente. É aquilo que a gente estava falando. Você não precisa entregar um contrato feito, né, por advogado para o cliente, porque senão ele mesmo vai se assustar. Mas pelo menos algo que ele mesmo possa se orientar, né? Olha, não posso cancelar em 48 horas. Se ele não vê aquilo, para ele tanto faz, né? Com certeza. E aí, depois que eu peguei o cliente, né, entreguei para ele aquele termo e condição, eu costumo ler o termo e condição junto com o cliente, né, mostrar ali alguns pontos bem importantes para eles. Aí, depois que a gente combinou tudinho, fechou, o que eu faço? Eu vou para casa e aí eu bato no meu computador, na verdade, eu já tenho ali um contrato, um acordo, já tenho ali o que foi combinado entre a gente. Por quê? Porque também tem aquela coisa tipo,
Ai, qual o preço que você dá para limpar minha casa toda? Ah, eu cobro tanto. Nossa, mas esse preço pra mim tá um pouquinho alto. Gente, uma coisa que eu aprendi participando em reunião de business do BNI, e a gente tem classes de orientações ali também, né? Uma coisa que eu aprendi, olha, nunca pergunta para o cliente o que você quer que faz isso, você quer que faz aquilo? Não. Nunca pergunte para o seu cliente se ele quer que faz isso, aquilo e aquilo. Deixa ele te mostrar o que ele quer. As prioridades, é isso que eu sempre falo. Chega na casa e pergunta assim: quais são as suas prioridades? Porque aquilo ali vai te guiar para o que ele quer, né? E para você não ficar perdendo tempo com coisas que ele não tá interessado. E aí, Thelma, eu chego pro cliente e tal, e a gente combinou ali, ó, mas e outra coisa também, né? Ah, eu não vou diminuindo o meu preço para chegar, eu não vou diminuindo assim, eu faço assim, tá muito, tá. Quanto tá confortável para você? Ah, eu tava expecting pay esse tanto. Ótimo, por esse tanto, eu já rodei a casa, eu já analisei a casa, quais são os pontos assim que eu vejo que são bem usados, principais, e aqueles que são assim pouquíssimo usados, que não vai fazer diferença para ela. Ah, então, olha, portanto, eu vou tirar aquele cômodo, aquele e aquele. E aí, pelo valor que você pode pagar, a gente pode fazer esse. Aí, gente, sempre funciona. Sempre! E Olha, aí, gente, que dica legal essa. E aí ela vira e fala assim: é aqueles cômodos que menos precisa, quando você precisar uma vez ou outra, você paga tanto a mais que a gente vai lá e faz. Ou seja, você não precisa pagar esse tanto a mais toda vez que a gente vier, porque eu percebi que é uma coisa muito pouco usada. Tipo, Uhum. pagando a mais para mim entrar ali e ficar ali nem 5 minutos, porque não está sendo usado. É pouquíssimo. Aí elas, ai, gostei, então tá bom, ok. Mas, na verdade, a gente não gasta 5 minutos, né? Num como. É. Mas, assim, faz uma diferença, ganha tempo. E aí, fechamos o acordo. Eu vou para casa, bato aquilo no computador. O que a gente combinando? Valor é tanto para uma limpeza parcial da casa. Não é a casa toda. Aí eu cito os cômodos, né? Bota ali o endereço, o nome, o telefone do cliente. Combinamos esse valor de tanto em tanto tempo. É, não está incluído limpeza de janela, não está incluído lavar vasilha, backup, não está incluído, sabe? Já boto ali também para lembrar o cliente, levo para ele no dia da primeira limpeza, ele assina, ótimo, beleza. E coloco também um contrato de que nenhum funcionário nosso, nenhum cliente nosso possa oferecer trabalhos para os nossos clientes, os nossos funcionários ou funcionários oferecer o trabalho deles para os nossos clientes, nenhum tipo de serviço que a empresa já fornece. É Que ele isso, é está por fazendo. isso que eu criei até o guia do ajudante, porque no guia do ajudante também informa que o ajudante não pode oferecer nenhum tipo de serviço extra, né, para o cliente e nem o cliente chamar o funcionário que é seu para trabalhar para ele, porque assim, você treina alguém, você, né, tem um custo ali, você demora para contratar a pessoa e aí o cliente vai e contrata o seu funcionário querendo pagar menos, né? Seu funcionário vai naquela inocência e acaba um explorando o outro, né? Na verdade, o funcionário achando que está lucrando demais e o seu cliente achando que está economizando e você que fica no prejuízo. Então, é importante ter esses dois lados, né? Protegidos. Verdade, exatamente. Uma outra coisa que eu percebi, Thelma, que ajudou muito no nosso schedule, e aí dá tempo da gente fazer várias casas num dia com um tempo mais curto e ganha um dinheiro bom, entendeu? Não fica. É aquela coisa, exatamente isso daí que a gente fala. É não chegar na casa do cliente igual igual uma conhecida. Abre até o closet do cliente para organizar os sapatos. Ah, mas ela tá muito bagunçado, vou dar uma organizadinha. Não é trabalho seu, não abre o closet. Não tem nada seu lá dentro, é privado. Você veio limpar a casa. O que tá entre quatro portas fechado lá, eu já ia falar com a parede. Tá dentro das portas fechado, não é problema nosso, é pertence particular do cliente. Nós não temos que organizar nada, mexer em nada ali, a não ser que ele te peça e vai te pagar mais por isso. Eu lembro que quando eu trabalhava para a Amazon de limpeza, uma das regras era que eu tinha era eu avisava o cliente, olha, todas as portas que estiverem fechadas a gente não vai abrir.
Então, se você tiver algum cômodo que queira, né, que a gente limpe, abra, porque a gente não vai abrir. E uma pessoa deixou uma porta fechada. E a gente limpou a casa toda, 2 dias depois vem a reclamação, né? E a reclamação não foi com a gente, foi logo lá no review, né? Dizendo que a gente não tinha limpado o banheiro, que ela tinha pedido, não sei o quê. Enfim, aí eu tinha a prova de que foi avisado que, né, as portas fechadas a gente não abriria. Então tem essas regras também, né? Principalmente para não invadir a privacidade do cliente. Às vezes tem um escritório que ele não quer que limpe, que ele não quer que a gente tenha contato. Então é importante a gente ter essa regra clara também, né? Com certeza. E eu vi que isso fez muita diferença no trabalho da gente, porque a gente já sai de casa, as meninas já saem sabendo o que vão fazer, quanto tempo vai levar e que não vai ter surpresa. Quando É não tem, o saudável, né? que você vai encontrar? Você nunca sabe quanto tempo vai levar o seu trabalho. Porque você não botou uma regra para o seu cliente, você não sabe como ele deixou, que situação, o que você vai estar pegando. E quando tem, a gente já sabe exatamente o que vai fazer, o tempo que vai gastar, tudo, sabe? Direitinho. E olha, tem funcionado. E a maioria escolhe pagar menos, sem pick-up, sem lavanderia, sem fazer cama, que eu não incluo cama também. Nem forrar. Menina, cama devia ser igual escova de dente, uma coisa particular. Devia. Então, Nem forrar, nada. eles já deixam tudo prontinho. Forrar. Tudo arrumadinho. A gente não faz cama. Ai, quanto que você cobra para trocar o lençol para mim? Então, cama king é 15, beliche é 15. Cama de casal 10 e de solteiro é 5. Aí, mas quando você mexe no bolso do cliente, ele, pode deixar que eu faço. Para deixar que eu faça, exatamente. Ótimo, maravilha, adorei. É assim que eu gosto. A gente chega, limpa a casa. Mas aí, o que acontece? E eu cobro um valor bom, não cobro, tipo assim, quase que de graça, eu cobro um valor bom. Acaba sendo um trabalho mais prático, mais fácil de fazer. Mas aí eu deixo também uma lista para as meninas. Eu sempre converso muito com as meninas e falo, gente, vamos caprichar nos detalhes da casa, porque eles estão pagando para limpeza. Então, a gente pode reclamar sobre. Gente, outra coisa, eu não tenho vergonha de reclamar com o cliente, não. Não tenho vergonha, não tenho medo. Tudo tem que ter um jeitinho educado, mas tem que dar aquela lembrada a O eles. cliente que tem que ter vergonha, né? É igual o cliente que tem que ter vergonha que ele está devendo, que ele ainda não transferiu, o cliente que tem vergonha de ter deixado a casa desorganizada, e não você de falar. Com certeza. Aí já teve as meninas dias, olha a pia desse cliente como ele deixou. Eu falei, olha, tira tudo, lava a pia bonitinho, seca e volta tudo para dentro dela. Mas não vai reclamar? Não, ele não tem que reclamar daquilo que ele não combinou e não me paga para fazer. Uhum. Garanto que o seu cliente não vai reclamar daquilo que ele não combinou com você. Ele largou ali para ver se você vai fazer. Ainda mais americano, né? Se for em outras culturas, talvez. Tem gente que está captando pelos aplicativos agora e acaba fazendo a mais, né? Para não receber um review ruim, né? Mas assim, principalmente com estrangeiro. Eu não sei se aí onde você trabalha tem muito estrangeiro, indiano, asiático, porque eles têm essa tendência a pedir mais, né? Pedir Mas com que a gente faça mais por menos valor. graças a Deus eu não tenho nenhum indiano. Olha, esse schedule é bom, gente. Ó, quando ela quiser vender, vou anunciar aqui. Nenhum indiano, já me apareceu uns 3. E eu joguei aquele preço lá no topo para nem. Porque, olha, o pessoal pão duro. Meu Deus! Eles pechincham, é da cultura dele pechinchar ao máximo o serviço, né? Então eles ficam ali pechinchando, mas chega na loja da Apple, eles têm o iPhone mais avançado, eles têm o iPad mais avançado, eles pechincham serviço, não produto. Então a gente não pode baixar o preço para eles só porque na cultura deles lá eles querem que o preço seja baixo. Exatamente. Teve uma vez que eu tive que ver um indiano porque foi uma indicação de uma cliente. Eu falei, eu não posso fazer feio. Eu simplesmente vou lá e jogo um preço alto para ele e pronto. Ele falou, gente, eu nunca mais esqueci. Eu vou falar em português mesmo. Ele falou assim, olha, eu quero o seu melhor dentro do que cabe dentro do meu bolso, no que eu posso te pagar. Eu quero o seu melhor. Eu ganhei para ele com toda a educação para você não tem condição de pagar. Não, eu quero ser o melhor por US$ 100. Deve ser isso, né? Na cabeça deles.
E eu lembro que um dos meus primeiros clientes era um árabe, né? Lá do Paquistão. E aí eu estava iniciando, mas assim, estava numa velocidade ok, só que a casa estava muito, muito suja. E no final, assim, já terminei, era noite, que a gente chegou no final do dia, ele chegou assim pra gente e falou assim: vocês são muito devagar. E fechou a porta. Assim, foi assim que ele tem. A casa tava imunda. E tinha, não sei o que que acontecia, que ele ligava uma mangueira na dishwasher e a dishwasher ficava no meio da cozinha. Então, assim, era uma zona. E ele chegou e falou isso no final, a gente ficou assim, ó. Aí ali a gente falou assim: Não acabou. dá. Acabou, não dá. É falta de Tá? respeito já. Já aconteceu isso com a gente também. Esse tipo de coisa assim, da gente ter que dispensar cliente. Por exemplo, teve umas 3 semanas atrás, uma mulher que, novata, que entrou no schedule, a gente fez 2 limpezas para ela. As meninas foram lá e fizeram 2 limpezas. Eu fui lá, make sure que ela estava satisfeita, que ela era cliente nova. E aí eu já deixo bem claro para os clientes que a gente tem funcionários e que algumas vezes, então o meu esposo fica por conta de estar, né, de ir com as meninas e tudo, tá vendo o trabalho e tudo, mas se ele não tiver presente também, ou eu não tiver lá, né, as meninas são treinadas e que eu tô on call para atender elas por qualquer tipo de coisa. Então eu fui lá checar o trabalho, logo em seguida as meninas saiu, eu fui chegando. Chequei tudo, perguntei, tá tudo certinho, ela tá maravilha. Na terceira vez, Então você sempre vai na casa quando está iniciando, quando a pessoa acaba de entrar no schedule. as meninas saem, eu chego. Ó, outra dica, hein, pessoal, para quem tá mandando a equipe, né, de preferência, vá logo em seguida da equipe ter limpado essa casa. Eu vou assim, de surpresa, sabe? Chego de surpresa. E aí a mulher pegou na terceira limpeza, ela falou pra gente assim: ai, você pode mandar fulano? Aí eu falei assim: ai, fulano, aquele dia tinha ido na sua casa limpar, porque a daqui pediu off, da equipe de cá pediu off. Aí eu passei uma pra cá. Eu fiz uma troquinha num dia lá, né, de meninas de grupo. Mas a menina que ela me pediu era de um outro grupo, totalmente de uma rota diferente da dela. E eu falei assim, houve alguma coisa de estranho na sua casa? As meninas das outras limpezas não fizeram direito? Ela, não, fizeram super bem, mas é que eu gostei da cara da fulana. Se você puder, você pode me mandar ela de volta? Aí eu virei e falei assim, olha, ela trabalha em outro grupo. Aí ela falou assim, não tem como você trocar, não? Aí eu achei aquilo, sinceramente, eu achei aquilo um desaforo com as outras meninas, um desrespeito com elas. Tipo, fui com a cara, gostei da cara dessa aqui, das outras não. Eu achei aquilo assim, discriminando elas. Eu perguntei, Sim. houve algo de errado no trabalho delas? Se o trabalho foi feito igual, ela me garantiu que estava perfeito. Eu ouvi da boca dela que não tinha nada de errado com o trabalho das meninas. Então, por que da troca? Simplesmente porque ela foi mais com a cara de uma. Eu falei, desculpa, não tem como. Aí ela falou assim, mas você tá me dizendo que você não pode mandar a pessoa que eu quero? Eu falei, tô te dizendo que eu não posso mandar a pessoa que você quer, porque ela é ser humano que pode passar mal um dia, que pode simplesmente pedir conta amanhã. E aí, como que vai ficar? Se ela sair, você Não, vai e fazer? a equipe, ela é itinerante, ela não fica a mesma. Se não, imagina, você ter que reorganizar a empresa toda para atender aquela cliente. Aí é demais, né? Não, aí ela foi e falou assim, então não quero. Eu falei, tudo bem. Então, tudo bem. Aí eu preferi perder, porque se de início já estava assim, eu pensei, com a experiência que a gente vai adquirindo, né? Já vi que lá na frente ia ser aquele cliente de dor de cabeça. Como é que você fica quando você perde um cliente? É chato. É muito chato. É um sentimento ruim. É um sentimento de impotência, Impotência. é um De sentimento de incapacidade, né? incapacidade. Verdade. Isso daí, tipo, poxa, Onde eu eu falhei, errei. eu falhei, eu não tô. É uma frase que você escreveu essa semana e que eu achei super interessante. O seu cliente tem que te indicar, não porque você é mais barata, mas porque você é melhor no que você faz. Eu falei, poxa, eu não estou sendo a melhor no que eu faço. E a gente sente assim, É. auto-julga, sabe? Acontece isso comigo ainda? Acontece. Mas E olha, gente, a Gi tá falando, a Gisele tá falando isso e olha, ela tem 3 schedules e tá falando que ainda se sente mal quando perde um cliente. Então, assim, isso vai estar sempre com a gente, porque é o nosso ego, né? O nosso orgulho ali, poxa, eu errei, eu falhei, mas a gente tem que aprender que
poxa, eu poderia ter feito melhor, poderia fazer diferente na próxima. Isso tudo é experiência, né, É Gi? verdade. Mas a gente supera, supera. Mas a gente depois vai criando uma experiência de tipo assim, eu perdi o cliente ali, nossa, mas ele já me trazia muito problema mesmo. Então foi um livramento, eu tô aliviada. Mas até os ruins eu me sentia mais mal antigamente. Mas eu continuo ainda assim, toda vez que perde não tem jeito. A gente sente. Não é agradável, um sentimento agradável, não. Não é legal, é igual perder dinheiro, né? É, Ninguém fica feliz. Pode ser pouquinho, pode ser pouquinho, ninguém fica feliz quando perde dinheiro, né? verdade. Gente, mas eu acho que as meninas estão adquirindo bastante, porque assim, tem muita gente que está começando aqui e tem gente que já tem um schedule, já tem ali seus clientes. E o que eu falo, Gê, é que às vezes falta uma rede de apoio, né? Poxa, não é só você que passa por isso. Por isso que esse papo de clean é legal. Não é só você que passa por isso. Você está começando, você vai passar por tudo isso, entendeu? Vai passar por essas dificuldades de clientes, vai saber, vai começar a entender como cada cliente vai causar aquele problema no futuro. Aí você já não faz muita questão que ele venha para sua empresa, né? Então tudo isso daí você vai aprendendo com essas conversas, né, com a experiência mesmo, porque isso faz muito bem. Com certeza, eu costumo dizer assim que a gente que limpa a casa, a gente tem vários diplomas. A gente já torna um profissional em várias áreas. A gente é psicóloga, Vendas, psicologia, marketing, até educação física, né? Porque a gente tem que, bem ou mal, tudo. tem que ficar, se faltar alguém, a gente vai ter que ir, né? Então, Eu costumo dizer que a gente tem várias, menina, e a gente se trata psicologicamente para entender, para aceitar, e a gente também aprende a ser, como que fala? resiliente. Profile. Resiliente? Desculpa. Profiler. Como que. Ai, meu Deus. Como que eu falaria que eu consigo. Você já consegue ler o perfil? Isso. É Do um cliente. observador, né? Uma observadora. Você passa a ser um profiler, você começa a entender, começa a aprender a ler o perfil do ser humano. Aquele ali vai ser cliente bom, aquele ali já não vai. Não, você começa a observar realmente quando, por exemplo, a cliente acabou de chegar, né? Foi indicada por uma amiga. Aí você vai lá na estimativa. A cliente já começa a botar um monte de porém. Aí você já tá assim, já fica com o pé atrás. Daqui a pouco, no final da conversa, você já não está querendo fechar aquela limpeza, porque você já sabe que ela vai te dar dor de cabeça um pouquinho mais para frente, né? Então, a experiência te faz saber, né? É igual aqui também. Aqui eu abria várias exceções no começo, eu escrevia textão no direct quando me faziam perguntas, só que depois você vê que a pessoa nem é obrigada. A pessoa simplesmente diga. Então, você vai aprendendo com a Usa experiência. sua dica, às vezes nem usa, te perguntou, mas às vezes nem. Só gastou o seu tempo. Você perdi 20 minutos ali respondendo, a pessoa nem obrigada, sumiu, responde o que ela queria, sei lá o que ela fez com aquela informação. Então, assim, a gente vai aprendendo que nem tudo vem fácil e a gente precisa, né, começar a filtrar, né, pra gente não ser prejudicada no futuro, né? Com certeza. Eu vejo que trouxe muito valor para mim, eu cresci muito, né? É, aprendendo a entender a visão do cliente, quando eu estou visitando a casa dele, quando eu estou andando pela casa ali, naquele momento que eu estou andando e conversando com o cliente, eu já vou fazendo também algumas perguntas particulares, sabe? Umas perguntas pessoal deles, já pergunto com quem eles trabalham, já vou sondando ali enquanto eu estou olhando. Depois a gente senta na mesa para conversar a respeito de preço, essas coisas. Mas eu vejo que as pessoas tem muita gente que vê isso uma certa dificuldade pelo fato de, às vezes, não poder conseguir falar o inglês, né? E acha essa parte aí um pouco difícil.
Mas, gente, não é nada impossível quando você já tem ali, olha, igual a Thelma tem, já todos esses formulários, tudo pronto, sabe? Pegar um curso, se orientar sobre esse tipo de coisa, te faz pular os degraus de dificuldade, te faz chegar num topo muito mais rápido do que muitas das vezes você procurar isso sozinho. Tem aí, olha, esse trabalhão gigantesco que a Thelma tem, cheio de conteúdo e que nem todo mundo sabe que está ali, sabe? Exatamente. E já te levam no caminho certo. Nem todo mundo tem essa paciência, esse jeito de educador, de poder falar, de orientar. Não tem. Você falou que não tinha, mas tá todo mundo aqui te escutando, tá todo mundo aprendendo. Então, essa historinha aí que você não tem jeito, não bateu, não. Não, não tenho. Essa historinha, olha, essa historinha aí não. E primeiro, eu nunca pensei em ensinar nada, né? Eu até falei aqui pro pessoal, nunca pensei em ensinar nada. Meus pais são professores e eu sempre tive horror a ensinar, mas parece que nasce, entendeu? Quando você quer ajudar, parece que aquele talento vai florescendo em você para os outros entenderem o que que você quer falar. Então, Nossa, isso é uma coisa que talvez você não tenha desenvolvido, mas, né, ao tentar ajudar, você acaba ensinando. Então, eu acho que isso não, né? obrigada. Mas, ó, eu acho super incrível o seu trabalho e, gente, quem está aqui que ainda não correu atrás de se orientar, de fazer um curso, de se inscrever, Gente, vale a pena. Às vezes as pessoas falam, ai, mas eu tenho que pagar para ter essa informação, eu tenho que não sei o quê. Gente, ela gastou tanto tempo criando uma... Gente, eu criei 2 semanas para me criar um termo e condição. E a turma já tem pronto. Tem várias coisas, assim, vários materiais, na verdade, de divulgação que eu não achava, nem as americanas acham. A verdade é essa, nem as americanas. Eu estou em vários grupos, né, de americanas e tal. Tem coisas de divulgação que até elas têm dificuldade, porque é uma mensagem, às vezes, grande, né, que não vai parar para fazer. Então, essas coisinhas assim, já tendo pronto, nos Estados Unidos, que onde não se tem tempo, eu acho que aí nos Estados Unidos não existe 24 horas, parece que são 12, né? Então, assim, quanto menos tempo você gastar fazendo essas coisinhas, melhor, né? Com certeza, porque deixa eu falar uma coisa. Você vai investir um dinheiro no seu próprio business. Você vai investir um dinheiro naquilo que vai te trazer retornos maiores. Você vai estar se educando. É a mesma coisa se você vai ser um médico. Você não vai ser um médico só pesquisando sozinho na internet dicas de não sei o que, de não sei o que, de medicina. Não, você vai ter que ir para um college. Então, pegar um curso desse, pagar, gastar aquele tempo de educar, vai te trazer lá na frente é, um, uma sabedoria e te ensinar um caminho que você ia perder talvez anos para chegar até nele. E Descobrir. o conhecimento, né, Gi, ele não é só para quem, por exemplo, se você quiser hoje criar uma empresa lá na Flórida, você sabe como criar, não é? Sei. E tô Você entendeu? O conhecimento está ficando por com. meu próximo. Ah, ah, é? Então eu joguei o verde e colhi maduro. Você leu pra mente agora. Então é isso, entendeu? Uma vez que você tem conhecimento, acabou. Você pode criar um business. Tem aluna que está saindo da Califórnia, está indo para Washington. Não importa, agora você já sabe, Você né, sabe. você já aprendeu. Então, se você compra um schedule, dificilmente você vai conseguir criar outro, porque você não aprendeu o caminho, você pulou, né, as fases do conhecimento e agora você vai ter que comprar de novo. Não estou dizendo que é errado comprar um schedule, mas você pulou aquela parte do conhecimento, então você, por mais que desenvolva um negócio, você vai ter certa dificuldade ali, né? Com certeza. Eu vi que o tempo está acabando e eu queria falar rapidinho sobre, olha, eu consegui chegar onde eu estou hoje foi pelo conhecimento que eu adquiri vivendo nos Estados Unidos e pelo tempo já eu moro aqui e por saber falar a língua. E às vezes não é o caso de todos. Gente, se eu tivesse chegado aqui há 5 anos atrás, 3 anos atrás, 8 anos atrás,
e ainda não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, ou até o inglês que eu tenho hoje, olha, eu não estaria nem na metade do que eu já estou hoje. Eu teria que correr atrás de ajuda de pessoas como a Thelma para poder me ajudar a seguir, porque não, para mim que já estou aqui um tempão, não foi fácil. Não foi Uhum. fácil, tive que quebrar a cabeça em vários caminhos, vários que não deu certo, que não funcionou, sabe? Gastei dinheiro. Gente, vocês não têm noção de uma propaganda que eu fiz, que eu gastei quase US$ 3.000 e não trouxe um cliente para mim. Meu Deus. Mas Não quem trouxe. nunca? Quem nunca? Empreender é arriscar, né? Hoje você sabe que não trouxe, mas naquela época você não sabia, né? Olha, as dicas que eu dou, tipo, né, de além de business networking, além de o Chambers, gente, jornalzinho da cidade, jornalzinho de igreja católica, americana, os velhinhos vão para a missa. E lá embaixo, se você reparar, tem tudo ali de propaganda ali, olha. Vai lá um dia na igreja e faz a sua propaganda ali. Eles ficam ali olhando. Quanto cliente eu já peguei com isso, vocês não têm noção. Olha, pessoal, que dica, hein? Já peguei. É jornalzinho de igreja católica. Eu vi o seu número lá de Clinas, lá no papelzinho da igreja. E pensa assim, nossa, o padre falando, gente, eu nunca vi ele na vida. Eu não sei nem quem é, eu só fiz a propaganda. Mas aquilo trouxe para ela uma confiança na gente, porque foi no jornalzinho da igreja. Ainda tem isso, né? Verdade, eu falei. Ainda tem esse detalhe importante. Então, olha, gente, tá aí um monte de dica, não perde. Usa tudo que a Thelma tem para oferecer. Agora, Gi, responde uma pergunta aqui. O house cleaning compensa ou é essa miséria aí que o pessoal fala? Ó, gente, compensa. Tenta a minha casa, mais 6 funcionários e eu trabalho de casa. Eu não vou lá, compensa. Compensa sim, tem trabalho para todo mundo, não precisa ninguém dar golpe em ninguém, não precisa, nós não somos competidoras aqui, porque o mercado é para todo mundo. Dá o seu Exatamente. melhor e você chega lá. Exatamente. Gi, muito obrigada. Olha, eu acho que todo mundo aqui gostou, tá assim, ó, te ouvindo. Essa história aí que você não serve para ensinar não bateu, tá? Eu queria te agradecer, eu tenho certeza que você agregou bastante aí para o pessoal que está começando ou que tem um schedule que é chegar até onde você chegou. Então, primeiro, parabéns, tá? Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que foi corrido, mas mesmo assim você está aqui para ajudar o pessoal. Então, eu espero que isso retorne em sucesso, ainda mais sucesso para você alcançar o que você deseja, tá bom? E obrigada, Ronilde, por ter feito esse elo aí entre a gente, Ai, tá ela bom? não vai assistir, mas ela vai assistir. Vai, vai. Eu sei que ela tá numa fase difícil, mas com certeza em breve ela vai voltar com tudo aqui, Com tá certeza. Gente, bom? prazer, tá? Tá aqui no Papo de Clínicos com vocês. Obrigado, pessoal aí que está assistindo. Quem ainda não está seguindo a Thelma, segue, vale a pena, gente. Eu vou estar divulgando também lá no meu Instagram sobre a live de hoje. Sucesso para todo mundo. Obrigadão mesmo, viu? Muito obrigada. Sucesso pra gente, como eu sempre falo, gente, foguete não tem ré, né? Um beijo, Gi, boa noite, bom descanso. Um beijo, tchau, tchau, pessoal.